E se eu te dissesse que o relacionamento que você acredita ser baseado em amor verdadeiro pode estar secretamente destruindo sua alma? Prepare-se para descobrir verdades que podem transformar completamente sua perspectiva sobre o que realmente significa amar. Não se esqueça de se inscrever no canal e ficar até o final deste vídeo, porque o que você está prestes a descobrir pode literalmente salvar sua vida emocional. Visualize esta situação. Você se encontra imerso em uma dinâmica relacional que funciona como um redemoinho emocional, sugando toda a sua energia vital. Em determinados momentos, essa conexão parece representar o ápice da experiência humana. Ardente, pulsante, repleta de uma química que faz seu coração acelerar apenas com um olhar. Contudo, em outros instantes, é como se você navegasse por um território minado, onde cada palavra pronunciada ou gesto realizado carrega o potencial de detonar uma explosão emocional devastadora. As palavras se transformam em lâminas afiadas que penetram mais profundamente que qualquer silêncio gelado. Discussões emergem dos menores gestos, como se cada respiração sua fosse interpretada como uma afronta. O simples desejo de ter um momento de tranquilidade para si mesmo, de respirar sem sentir o peso do julgamento alheio, torna-se uma fonte inesgotável de culpa que corrói sua paz interior. E mesmo diante de toda essa turbulência emocional, você permanece. Não por uma questão de comodidade ou por uma suposta fraqueza de caráter, mas porque algo profundo em seu ser sussurra insistentemente que essa forma de amar possui um valor inestimável, que toda essa desarmonia representa o preço inevitável a ser pago por uma conexão que transcende o comum. Aqui reside a questão fundamental que Carl Jung explorou extensivamente em seus estudos sobre a psique humana. A maioria dos relacionamentos que carregam características tóxicas não se revelam como tal desde os primeiros encontros. Eles se desenvolvem gradualmente, como camadas sedimentares de comportamentos destrutivos que se acumulam ao longo do tempo. Iniciam-se com demonstrações genuínas de carinho, compromissos aparentemente sólidos e promessas que parecem ser construídas sobre fundações inabaláveis. Entretanto, em algum momento específico, quase de forma imperceptível aos olhos de quem vive a experiência, aquilo que antes representava cuidado amoroso se metamorfoseia em uma necessidade obsessiva de controle. O que outrora era interpretado como proteção e zelo se transforma em uma vigilância constante e sufocante. O que inicialmente parecia ser uma conexão profunda e significativa evolui para um estado de dependência emocional patológica, e você não consegue enxergar essa transformação com clareza cristalina. Você simplesmente desenvolve a sensação persistente de estar eternamente em débito emocional com o outro, como se o ato de amar genuinamente significasse necessariamente diminuir-se, tornar-se menor, sacrificar pedaços essenciais de sua identidade no altar de uma paixão que se disfarça de amor verdadeiro. Carl Jung, em suas profundas investigações sobre a natureza da psique humana, identificou esse fenômeno como uma manifestação do que ele denominou projeção da sombra. Quando estamos envolvidos em dinâmicas relacionais tóxicas, frequentemente projetamos aspectos não integrados de nossa própria personalidade no parceiro, criando uma teia complexa de interdependência emocional que nos mantém presos em ciclos repetitivos de sofrimento. Talvez você já tenha vivenciado algo semelhante em sua própria jornada, ou quem sabe conheça intimamente alguém que se encontra aprisionado nesse ciclo vicioso e autodestrutivo. Pessoas que verbalizam justificativas como "ele age dessa forma porque o amor que sente por mim é tão intenso que não consegue controlá-lo", ou ainda "ela demonstra esses comportamentos apenas porque suas inseguranças são profundas. Ela não age com má intenção, é apenas medo de me perder." Enquanto constroem elaboradas racionalizações para comportamentos que, quando analisados sob uma perspectiva objetiva, drenam sistematicamente sua energia vital e corroem sua autoestima. Relacionamentos nos quais você se sente perpetuamente culpado por desejar alguns momentos de silêncio e introspecção,
onde a simples palavra não pronunciada com firmeza é suficiente para desencadear episódios de chantagem emocional, períodos de distanciamento frio e calculado, ou explosões emocionais completamente imprevisíveis que deixam você caminhando constantemente sobre cascas de ovos. E então surge o aspecto mais pernicioso dessa dinâmica. Você gradualmente começa a questionar a validade de suas próprias percepções e sentimentos. Será que estou exagerando na minha interpretação dos fatos? O problema real sou eu? Essas dúvidas representam uma das características mais sutis e simultaneamente mais perigosas de um relacionamento com características tóxicas. Essa dinâmica distorce sistematicamente sua percepção da realidade objetiva, minando lenta, mas consistentemente sua autoconfiança natural e fazendo com que você confunda amor genuíno com uma luta desesperada pela sobrevivência emocional. Jung descreveu esse processo como uma forma de dissolução do ego, onde o indivíduo perde gradualmente a capacidade de distinguir entre seus próprios sentimentos e pensamentos e aqueles que são impostos ou sugeridos pelo ambiente externo. Essa confusão perceptual cria um estado psicológico no qual a pessoa se torna cada vez mais dependente da validação externa para determinar sua própria realidade interna. Este conteúdo não constitui uma acusação direcionada a qualquer indivíduo específico. Não representa um julgamento moral sobre escolhas pessoais. Trata-se de um convite sincero para examinarmos com honestidade brutal as dinâmicas que frequentemente rotulamos como amor, mas que na realidade podem estar envenenando sistematicamente nossa saúde emocional e nosso bem-estar psicológico. Vamos explorar em conjunto, através de uma jornada de autoconhecimento, os 7 sinais psicológicos inequívocos de que você pode estar envolvido em um relacionamento tóxico, fundamentando nossa análise nas descobertas de algumas das mentes mais brilhantes e inovadoras da psicologia moderna e clássica. Você não encontrará aqui conselhos superficiais ou frases motivacionais vazias de autoajuda que prometem soluções mágicas. O que você descobrirá são verdades desconfortáveis, mas profundamente libertadoras. Porque às vezes tudo o que necessitamos para nos libertar de um ciclo autodestrutivo é desenvolver a capacidade de enxergar com clareza aquilo que permanecia oculto nas sombras de nossa consciência. Se você está preparado para encarar essa jornada de autodescoberta com coragem genuína, continue acompanhando este conteúdo. O que está por vir pode inicialmente causar desconforto emocional, mas também possui o poder de te libertar de padrões que têm limitado seu potencial de felicidade autêntica. Carl Jung frequentemente enfatizava que alguns dos relacionamentos mais tóxicos são paradoxalmente os mais difíceis de abandonar. Por que isso acontece? Porque eles nos oferecem algo que, numa análise superficial, parece raro e extremamente valioso: intensidade emocional. Momentos de euforia que fazem você sentir como se estivesse voando, reconciliações apaixonadas que surgem após conflitos explosivos, manifestações de ciúme que parecem comprovar o quanto o outro se importa genuinamente com sua existência. É como embarcar em uma montanha-russa emocional interminável. E cada queda vertiginosa, cada subida que acelera seu coração, reforça a sensação ilusória de que existe algo profundo e significativo nessa dinâmica. Cada momento de turbulência é interpretado como evidência de que vocês compartilham uma conexão que transcende o comum, algo que pessoas em relacionamentos normais jamais poderiam compreender. Entretanto, intensidade emocional não é sinônimo de amor verdadeiro. E essa representa uma das confusões mais perigosas e destrutivas que podemos carregar em nosso sistema de crenças sobre relacionamentos. Freud elucidou essa questão de forma magistral quando desenvolveu sua teoria sobre a compulsão à repetição, a tendência inconsciente de buscar experiências emocionais que se assemelham a traumas e padrões disfuncionais vivenciados durante a infância. Se você cresceu em um ambiente caracterizado pela instabilidade emocional, onde afeto genuíno e dor psicológica caminhavam constantemente de mãos dadas, seu cérebro desenvolveu conexões neurais que associam amor verdadeiro com sofrimento. Seu sistema nervoso aprendeu que o amor genuíno deve necessariamente vir acompanhado de uma dose significativa de dor emocional,
que uma relação só pode ser considerada real e autêntica se te deixa constantemente em estado de dúvida, se te derruba emocionalmente de forma regular, se causa feridas em sua autoestima. Erich Fromm também abordou essa questão ao descrever o conceito de amor simbiótico, um tipo de vínculo emocional no qual duas pessoas se fundem em uma ilusão perigosa de unidade absoluta, mas na realidade estão aprisionadas em uma dinâmica de dependência mútua que impede o crescimento psicológico individual. Nesse tipo de relacionamento, o drama emocional se torna a rotina cotidiana e, sem que você perceba conscientemente, começa a confundir turbulência emocional constante com profundidade afetiva genuína. Você desenvolve a crença limitante de que se uma experiência emocional causa dor, é porque ela deve ser real e significativa. Mas a verdade, embora seja difícil de aceitar, é implacável. Intensidade emocional não é amor. É desequilíbrio psicológico mascarado de paixão. Relacionamentos saudáveis e funcionais costumam ser caracterizados pela calma, consistência e até mesmo por uma certa tranquilidade, que pode parecer entediante para aqueles que desenvolveram um vício em adrenalina emocional. E esse vício em drama emocional é uma realidade neurobiológica comprovada. O cérebro humano libera dopamina, o neurotransmissor associado ao prazer e recompensa, durante ciclos de tensão seguidos por alívio, criando literalmente uma forma de dependência química do próprio conflito relacional. Você gradualmente se acostuma com o caos emocional e começa a interpretar que o amor verdadeiro é algo que necessariamente te desequilibra, que te consome energeticamente. Jung descreveu esse fenômeno como uma manifestação do que ele chamou de complexos autônomos, padrões psicológicos inconscientes que operam independentemente da vontade consciente e que podem dominar completamente o comportamento de um indivíduo. Quando estamos sob a influência de um complexo relacionado ao amor tóxico, perdemos temporariamente nossa capacidade de discernimento racional. E aqui reside o ponto mais crucial dessa dinâmica. Esse tipo de vínculo emocional é tão poderoso e magnetizante porque oferece a ilusão convincente de profundidade psicológica. Você acredita sinceramente que encontrou alguém que te faz sentir de uma forma que ninguém jamais conseguiu despertar antes, quando na realidade, o que você está experienciando é a reativação de uma dor emocional antiga, um trauma não resolvido que nunca foi adequadamente processado e integrado em sua psique. É exatamente por essa razão que, quanto mais intensa for a dinâmica emocional, mais difícil parece se libertar dela. Você não está simplesmente lidando com um relacionamento problemático no presente. Você está inconscientemente tentando resolver feridas do passado através de uma dinâmica atual que, paradoxalmente, apenas perpetua os mesmos padrões de sofrimento. Freud também identificou que indivíduos que cresceram em ambientes emocionalmente instáveis frequentemente desenvolvem o que ele denominou masoquismo relacional. Não um desejo consciente pelo sofrimento, mas uma atração inconsciente por situações que replicam a dinâmica familiar disfuncional na qual foram criados. Essa atração não é uma escolha consciente, é uma programação psicológica profunda que opera abaixo do nível da consciência normal. Mas e quando você começa a acreditar que pode salvar essa pessoa? Que com amor suficiente, paciência infinita e dedicação total, essa montanha-russa emocional finalmente se estabilizará e vocês poderão viver o relacionamento dos sonhos que sempre imaginaram? Você gradualmente começa a perceber os comportamentos destrutivos, os traços evidentes de desequilíbrio emocional, os momentos recorrentes em que o outro se afasta emocionalmente, sabota oportunidades de crescimento, explode sem razão aparente, e algo profundo em seu ser desperta. Uma necessidade urgente e quase compulsiva de curar, de ajudar, de salvar essa pessoa que você ama. E de repente, o relacionamento deixa de ser simplesmente uma conexão emocional entre dois indivíduos. Ele se transforma em uma missão pessoal, um projeto de vida, uma cruzada emocional. E você, sem perceber conscientemente essa transição, assume o papel psicológico de salvador,
de terapeuta não oficial, de fonte inesgotável de amor curativo. Esta transformação representa uma armadilha emocional extremamente sofisticada, disfarçada de altruísmo genuíno. A lógica interna que sustenta esse padrão é sutil, mas incrivelmente poderosa. Se eu amar com intensidade suficiente, ele inevitavelmente mudará. Se eu demonstrar paciência infinita, ela finalmente reconhecerá o quanto está sofrendo e buscará ajuda. Se eu conseguir aguentar apenas um pouco mais, tudo se resolverá e finalmente teremos o relacionamento que sempre sonhamos. O problema fundamental é que essa narrativa interna não é realmente sobre o outro indivíduo. É sobre você. É sobre uma ferida emocional profunda que clama desesperadamente por significado, por validação, por um senso de propósito que possa justificar todo o sofrimento experienciado. Essa ferida tenta encontrar cura transformando o outro em um reflexo dos aspectos não integrados de sua própria sombra psicológica. Carl Jung foi extremamente direto ao descrever esse processo como projeção, um mecanismo de defesa inconsciente através do qual você enxerga aspectos não resolvidos de sua própria psique refletidos na pessoa que ama. Aquilo que você nega, reprime ou se recusa a enfrentar em sua própria estrutura psicológica é projetado na pessoa com quem você se relaciona. Se você nega sistematicamente sua própria insegurança, pode se sentir magneticamente atraído por alguém que exibe inseguranças evidentes e, então, dedicar toda a sua energia tentando fortalecer essa pessoa. Se você esconde cuidadosamente sua própria raiva e frustração, pode se envolver com alguém explosivo e então investir anos tentando acalmar e estabilizar esse aspecto da personalidade do outro. Essa dinâmica representa uma forma inconsciente de tentar se curar através do processo de consertar o outro. É como se você acreditasse que, ao resolver os problemas psicológicos do parceiro, automaticamente resolveria seus próprios conflitos internos por extensão. Fromm também explorou esse território ao desenvolver seu conceito de amor neurótico, um tipo de afeição condicionada e codependente. Nessa modalidade de amor, você só se sente verdadeiramente digno e valioso se estiver sendo útil, se for absolutamente necessário, se for completamente indispensável para o bem-estar emocional do outro. Esse tipo de amor jamais é oferecido gratuitamente. Ele precisa ser constantemente conquistado através de sacrifício pessoal, abnegação e a disposição de colocar consistentemente as necessidades do outro acima das suas próprias. É aí que você fica aprisionado em um ciclo interminável de frustração crônica. Quanto mais você tenta ajudar e curar o outro, mais frustrado você se torna com a falta de progresso real. Quanto mais o outro resiste às suas tentativas de ajuda, mais você insiste, aumentando a intensidade de seus esforços. E quando as coisas não melhoram, quando os padrões destrutivos continuam se repetindo indefinidamente, você não direciona sua culpa e raiva para o outro. Você se culpa por não ter feito o suficiente, por não ter amado com intensidade adequada, por não ter sido paciente o bastante. Essa autoflagelação emocional mantém o ciclo funcionando indefinidamente, porque impede que você reconheça a verdade fundamental. Você não pode salvar alguém que não quer ser salvo, mas existe uma verdade ainda mais dura que precisa ser articulada com clareza cristalina. Você não está realmente em um relacionamento saudável e funcional. Você está em um campo de batalha emocional, lutando constantemente contra fantasmas psicológicos que não são seus, tentando desesperadamente salvar alguém que talvez nem mesmo deseje ser salvo. E quanto mais você investe energia tentando consertá-los, mais você se fragmenta e se esgota no processo. Carl Jung observou que quando assumimos o papel de salvador em um relacionamento, frequentemente estamos evitando enfrentar nossos próprios demônios psicológicos. É mais fácil focar obsessivamente nos problemas do outro do que confrontar nossas próprias feridas não curadas, nossas próprias sombras não integradas. E no meio de toda essa dinâmica desgastante, algo ainda mais perigoso e insidioso acontece. Aos poucos, quase imperceptivelmente, você começa a se perder completamente. Suas opiniões pessoais, seus desejos autênticos, seus limites saudáveis começam a se dissolver como sal na água.
tudo em sua vida começa a girar exclusivamente em torno da outra pessoa, de seus humores, de suas necessidades, de suas crises constantes. E quando você finalmente para refletir sobre sua situação, você descobre com horror que não sabe mais quem você é fora dessa dinâmica destrutiva. Sua identidade se tornou completamente emaranhada com a do outro, criando uma fusão psicológica patológica que Jung chamou de participação mística. Um estado de consciência primitivo no qual as fronteiras entre o eu e o outro se dissolvem completamente. No início dessa jornada relacional, você ainda mantinha uma conexão clara com sua própria identidade. Você possuía opiniões bem definidas, desejos claros e específicos, sonhos pessoais que tinham pouco ou nada a ver com o relacionamento. Mas gradualmente, de forma quase imperceptível, tudo isso começa a se dissolver na névoa da codependência. Do que você realmente gosta depende do que ele prefere. O que você genuinamente deseja para a sua vida? Não me importo desde que ele seja feliz. O que você sente sobre determinada situação? Não sei mais, estou muito confusa. Quando você está envolvido em um relacionamento tóxico, essa desconexão progressiva consigo mesmo não acontece de forma abrupta e dramática. É um processo gradual, sorrateiro, quase imperceptível, até o momento em que você se olha no espelho e não consegue mais reconhecer a pessoa que vê refletida. Esse é um dos efeitos mais profundos e devastadores desses relacionamentos. A erosão sistemática da identidade pessoal. Erich Fromm chamou esse fenômeno de fusão simbiótica, um estado psicológico no qual duas pessoas deixam de existir como indivíduos únicos e se tornam uma entidade emocional indistinta e disfuncional. É o tipo de relacionamento no qual tudo em sua vida gira exclusivamente em torno do outro. O humor dele dita completamente como será seu dia. As crises emocionais dela controlam todas as suas decisões importantes. Você começa a moldar cuidadosamente seu comportamento para evitar qualquer possibilidade de conflito. Recalcula cada frase antes de pronunciá-la, analisando todas as possíveis interpretações e reações. Abre mão de pequenas coisas, uma após a outra, até que não reste absolutamente nada que seja exclusivamente seu. Jung descreveu esse processo como uma forma de inflação negativa do ego, um estado no qual o indivíduo se torna tão pequeno psicologicamente que praticamente desaparece como entidade separada. É o oposto da inflação típica do ego. Aqui, o ego se contrai até quase deixar de existir. E é aí que as teorias freudianas sobre a repressão do ego se tornam extremamente relevantes. Quando estamos aprisionados em uma dinâmica na qual agradar o outro se torna literalmente uma questão de sobrevivência emocional, começamos automaticamente a reprimir nossos próprios impulsos autênticos. Silenciamos nossa raiva legítima, ignoramos nosso desconforto natural, suprimimos nossos desejos pessoais. Com o passar do tempo, nos transformamos exclusivamente naquilo que o outro necessita ou exige que sejamos. Nos tornamos um espelho perfeito de suas expectativas, perdendo completamente nossa substância original no processo. Essa desconexão de si mesmo também se manifesta através de maneiras extremamente sutis, que podem passar despercebidas por muito tempo. Você começa a se vestir de forma diferente, adotando um estilo que não necessariamente reflete sua personalidade, mas que você sabe que agrada ao outro. Se distancia gradualmente de pessoas que antes eram extremamente importantes em sua vida, porque elas não compreendem seu relacionamento ou porque sua presença gera ciúmes no parceiro. Abandona projetos pessoais que antes te entusiasmavam profundamente, atividades que te davam prazer e senso de realização, tudo em nome da preservação da harmonia relacional. Mas na realidade, você está desaparecendo lentamente, deixando de existir como indivíduo único para manter o relacionamento artificialmente vivo. Esse é um preço emocionalmente alto demais para qualquer ser humano pagar. Jung frequentemente enfatizava que a individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, representa a tarefa mais importante da vida humana. Quando abandonamos esse processo em favor de uma fusão simbiótica, estamos traindo nossa própria alma. O aspecto mais perigoso dessa perda progressiva de identidade é que ela não causa uma dor emocional óbvia e imediata.
Ela se manifesta como um vazio crônico, uma apatia persistente, uma sensação constante de que algo fundamental está errado em sua vida, mas você não consegue identificar exatamente o que é. É como se você estivesse vivendo uma vida emprestada, interpretando um papel que não escolheu conscientemente, seguindo um roteiro escrito por outra pessoa. E quando você ocasionalmente tenta recuperar um pouco de sua autonomia original, quando faz tentativas tímidas de estabelecer limites saudáveis, a culpa surge como uma tsunami emocional. Você se sente profundamente egoísta por querer um pouco de espaço pessoal, por desejar tempo sozinho para reconectar consigo mesmo, por simplesmente dizer não a uma solicitação. Essa culpa é tão intensa que frequentemente você recua imediatamente, voltando ao padrão anterior de autoanulação. Freud identificou esse padrão como uma manifestação do que ele chamou de superego punitivo, uma instância da psique que internaliza críticas e regras autoritárias externas, fazendo com que o indivíduo se sinta constantemente culpado por satisfazer suas próprias necessidades legítimas e naturais. Em relacionamentos tóxicos, esse superego punitivo é reforçado diariamente através do comportamento do parceiro. Cada vez que você expressa uma necessidade pessoal e recebe uma resposta negativa, seja através de silêncio punitivo, explosões emocionais ou manipulação sutil, essa instância crítica interna se fortalece. Com o tempo, você aprende a antecipar essa culpa e começar a se censurar antes mesmo de expressar qualquer desejo pessoal. Você nega suas próprias vontades para evitar o peso emocional devastador que invariavelmente vem depois. É como viver em um sistema de vigilância psicológica constante, onde cada movimento deve ser cuidadosamente calculado para evitar desencadear uma reação emocional desproporcional no outro. O efeito dessa vigilância interna constante é brutalmente desgastante. Você para de respirar profundamente, para de relaxar genuinamente, para de existir de forma natural e espontânea. Você se torna uma versão completamente editada de si mesmo. Sempre disponível, sempre presente, sempre em estado de alerta para as necessidades emocionais do outro. E por trás dessa submissão forçada, reside uma crença inconsciente extremamente destrutiva, que amar verdadeiramente significa necessariamente anular a si mesmo, que o amor autêntico requer o sacrifício completo da própria identidade no altar da felicidade do outro. Jung chamava essa crença de amor devorador, uma forma distorcida de afeição que consome o amante no processo de amar. É o oposto do amor maduro e saudável, que Jung descreveu como a capacidade de amar o outro sem perder a si mesmo, de se conectar profundamente mantendo a integridade individual. Mas e se você parasse de se sentir emocionalmente responsável por manter a estabilidade psicológica do outro? E se a culpa que você carrega constantemente não fosse realmente sua responsabilidade? Essa é a pergunta fundamental que nos conduz ao próximo aspecto crucial dessa dinâmica. Você já pensou seriamente em terminar esse relacionamento? Já ensaiou mentalmente conversas difíceis sobre separação? Já imaginou como seria reconstruir sua vida, redescobrir quem você é fora dessa dinâmica sufocante? Mas algo te impede, algo mais poderoso que o medo da solidão, mais paralisante que a culpa pelo abandono, o sofrimento dele. A dor emocional do outro se torna a corrente invisível, mas inquebrável que te mantém aprisionado no relacionamento. E não se trata simplesmente de empatia natural e saudável. Trata-se de uma forma distorcida de responsabilidade emocional, onde você carrega o peso psicológico do outro como se fosse uma extensão de sua própria carga emocional. Você desenvolve um diálogo interno constante. Não posso abandoná-lo agora, não quando ele está passando por tanto sofrimento. Ele só age dessa forma porque sofreu muito na vida. Se eu for embora agora, posso ser a gota d'água que o leva ao colapso total. E assim, você transforma gradualmente seu papel de parceiro romântico em cuidador emocional não oficial, em terapeuta não licenciado, em salvação personalizada. Quando o outro demonstra fragilidade emocional, quando ameaça desmoronar completamente, quando sugere que não conseguiria viver sem você, você se torna ainda mais necessário em sua própria percepção.
Isso cria uma ilusão extremamente perigosa de que sua presença representa o único alicerce emocional que mantém essa pessoa funcionando, de que sua ausência seria equivalente a uma forma cruel de abandono. Mas isso realmente representa amor genuíno? Ou é uma forma sofisticada de aprisionamento emocional disfarçado de compaixão? Carl Jung apontou para esse fenômeno ao discutir a identificação inconsciente com arquétipos psicológicos, especialmente o arquétipo do mártir ou salvador. Quando você se apega obsessivamente à dor do outro, a ponto de esquecer completamente de sua própria necessidade de cuidado e atenção, você está vivendo uma narrativa arquetípica antiga e destrutiva. O salvador que abre mão de tudo para curar o outro, mesmo que, no processo, destrua sistematicamente a si mesmo. E o que parece nobre e altruísta na superfície, na realidade mascara uma profunda desconexão com seu próprio valor intrínseco como ser humano. Você só se sente valioso quando está sendo útil, só se sente amado quando está sendo necessário para a sobrevivência emocional de outra pessoa. Erich Fromm também descreveu essa dinâmica como uma manifestação de amor neurótico, um tipo de afeição que persiste não por escolha consciente e livre, mas por medo, necessidade, dependência emocional patológica. Você não está nesse relacionamento porque genuinamente quer estar. Você está ali porque sente que precisa estar, porque desenvolveu a crença de que é sua responsabilidade manter o outro emocionalmente estável. Com o tempo, o sofrimento do outro se torna uma forma de manipulação, mesmo que completamente inconsciente da parte dele. Cada lágrima derramada, cada explosão emocional, cada colapso psicológico reforça sua sensação de obrigação moral de permanecer. Cada crise se torna mais uma evidência de que você não pode abandonar essa pessoa. Mas aqui está a verdade dura que precisa ser articulada com clareza. Você não é responsável por curar a dor emocional que o outro se recusa consistentemente a enfrentar e processar adequadamente. Sua presença não salva ninguém de seus próprios demônios internos. Muitas vezes, sua permanência apenas adia o colapso inevitável de ambos, prolongando indefinidamente uma agonia que poderia ser resolvida através da separação. Jung observou que quando assumimos responsabilidade pela saúde emocional de outra pessoa adulta, frequentemente estamos evitando confrontar nossa própria necessidade de crescimento e individuação. É mais fácil se focar obsessivamente nos problemas do outro do que enfrentar nossas próprias questões não resolvidas.